meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Vamos juntos. Meu coração é teu. Declare. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Ergue tua voz e declara. Meu coração é teu Senhor. Meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, Deus, pra sempre, oh, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, oh, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, Senhor, vem nessa noite fazer em nós, ó Deus, a tua boa obra. Oh, Senhor, nessa noite nós declaramos em alta voz, declaramos com o nosso coração quebrantado diante de ti. Oh, te adoraremos, Senhor. Oh, 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 vamos juntos dizer: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Ergue tuas mãos, ergue tua voz nessa noite, declara onde você está. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar. Ei, pra te adorar eu vivo. Oh, coloque toda a sua energia, toda a sua força e declare ao Senhor. Pra te adorar eu vivo. Eu te adoro com todo o meu ser, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Ei, 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 pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Com todo o nosso ser nós declaramos, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Convido você a declarar isso com toda a sua força. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Com tudo que tenho, com tudo que sou, Senhor.
pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, 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 oh. Pra te adorar eu vivo, Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, Só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pra te adorar eu vivo, Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. oh, adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, Senhor, nós vivemos. Pra engrandecer o teu santo nome, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Por isso nós confiamos nas tuas promessas, ó Deus. Confiamos todos os dias. Todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor. Convido você a fechar os seus olhos em adoração ao teu Senhor e se render ao teu Pai. Oh, se renda a Ele. Oh, oh, oh. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Vamos juntos dizer: tu estarás comigo, tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, diga Ele, eu confio em Ti. Tu estarás, Senhor, Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Oh, oh, oh. Tu me amas, Tu me amas.
Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, que eu confio em Ti. Ergue tua voz, ergue tuas mãos a Ele, diga: Tu estarás comigo. Eu sei, Senhor, Tu estás comigo, porque eu sei, Senhor, eu sei que Tu me amas, Tu me amas. Eu sei que não abres mão de mim, e Tu me amas, Tu me amas. Eu sei, e a minha alma sabe bem que Tu me amas. Diga: eu sei, Senhor, Eu sei que não abres mão, que não abres oh, que Tu me amas. Diga: eu sei, oh, e a minha alma sabe bem. Eu sei, me sustenta. Eu sei, me conheces. Eu sei, me sustenta. Oh, eu sei, me Tu és meu Deus, o meu Senhor, diga isso, a minha salvação. Diga isso. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em Ti. Vamos declarar novamente isso: Tu és o meu Deus. Tu és meu Deus, diga isso bem forte. O meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em Ti. Tu estarás comigo. Abre os teus lábios para dizer: Tu estás comigo, porque Ele te ama. Ele te ama. Tu me amas, Tu me amas. Eu sei que não abres mão de mim, e Tu me amas. Eu sei, e a minha alma sabe bem que Tu me amas, Tu me amas. Se você sabe, diga isso.
isso que não abres mão de mim e tu me amas. Eu sei e a minha alma sabe bem. Eu sei me sustentar. Eu sei me conhece. Oh, eu sei me sustentar. Eu sei me conhece. Eu sei me sustentar. Eu sei me conhece. Eu sei me sustentar. Eu sei me conhece. Declare ao Senhor. Eu sei me sustentar. Eu sei me conhece. Eu sei me sustentas. Eu sei me conheces. Eu sei me sustentas. Eu sei me conheces. Aleluia, aplauda ao Senhor nesse momento, glorifique a Ele, agradeça ao Senhor pela oportunidade de estar na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória, todas as quartas-feiras, 8 horas da noite. Nós separamos esse tempo para celebrar não as vitórias, é o culto da vitória, de uma vitória, da única vitória que importa, a vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia declara que Ele nos convida para que todo aquele que crê nele seja mais do que vencedor. A sua vitória essa noite não está dependendo de algo que você tem que fazer, o que você tem que conquistar, mas em primeiro lugar você precisa, com a sua fé, crer que Jesus é o Filho de Deus e Deus o ressuscitou dentre os mortos, e tudo aquilo que Ele conquistou estará também sobre a sua vida. Eu quero orar essa noite por você. Em todas as quartas-feiras nós temos por hábito de realizar um voto de 7 quartas-feiras. Mas o que significa esse voto? Por que não simplesmente estar nos cultos que eu posso? A Bíblia conta a história de Jacó, e a Bíblia diz que Jacó enfrentava muitas lutas dentro dele, lutas fora dele. Mas um dia, quando Jacó partia para um novo tempo, para uma nova terra, para uma nova etapa da sua vida, fugindo dos problemas, a Bíblia declara que ele votou um voto diante do Senhor. E esse voto era: se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor me prover, se o Senhor me cuidar, se o Senhor me sustentar a partir de agora. Ele faz um voto de entrega, de compromisso com o Senhor. Um voto, ele tem o poder de dizer: chega, esse voto eu estou fazendo para que haja um antes e um depois na minha vida. Um novo tempo sobre a minha casa, um novo tempo sobre a minha saúde. Chega dessa dor, chega dessa crise, chega desse medo. Eu vou buscar uma palavra, uma direção, uma instrução da parte do Senhor, um voto.
é para que nós venhamos a nos comprometer, porque a Bíblia declara, Deus ele já está comprometido com a palavra dele. Deus ele já está comprometido com a vontade dele. O voto ele diz respeito ao meu e o seu compromisso. Por isso o voto ele tem o poder de mudar o destino de uma situação, de colocar um basta em algo e nós buscarmos um novo tempo. Se você está em um voto de 7 quartas-feiras, você que está aqui no templo fisicamente, se você já está nesse voto, coloque a mão no seu coração. Você que nos acompanha pelo Facebook essa noite, você está nesse voto também, coloque a mão no seu coração nesse momento, aonde você estiver. Cumpra o seu voto, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, talvez alguém hoje esteja na 7ª semana. Mas se você deseja colocar um basta hoje, uma área da sua vida e começar um novo tempo, começando esse voto, essa quarta-feira, hoje, e mais 6, onde você vai acompanhar aquilo que Deus tem feito através dessa congregação. Se você quer iniciar hoje esse voto, coloque a mão no seu coração, aonde você estiver, enquanto eu oro pela sua vida. Diga a área que você está buscando a mudança, a transformação, a resposta, a intervenção do Senhor. E eu vou orar, concordando com o seu clamor. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o Senhor não muda. Assim como Jacó votou um voto e deu um basta para o que ele vivia até então, para buscar a sua vontade, ó Deus. Hoje eu oro por aqueles que entraram nesse voto. Hoje eu oro por aqueles que estão iniciando talvez esse voto hoje, buscando um novo tempo, o novo de Deus. E eu concordo, eu abençoo, eu declaro uma intervenção dos céus nesse momento, trazendo um novo tempo sobre todas as áreas. Eu profetizo em nome de Jesus, que a cada semana haverá uma palavra, um rema, uma unção, um poder, uma direção poderosa das Escrituras sobre cada um de nós. Eu abençoo, Senhor, e declaro, nós iremos cumprir esse voto, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Você que nos acompanha pela internet, nesse tempo, todos os nossos cultos estão sendo transmitidos online. Eu peço que nesse momento você que está na página da nossa igreja, você clique ali em compartilhar. Você tem a oportunidade de abrir uma sala de vídeo ali na sua timeline no Facebook. Mesmo você que está aqui no templo, você pode fazer isso também, para que todas as pessoas que estão ali no seu grupo de amigos do Facebook, que eles sejam alcançados por essa mesma palavra, por essa mesma unção, por essa mesma presença de Deus que está neste lugar. Recados importantes: neste sábado, a igreja estará aberta sábado o dia inteiro, da meia-noite à meia-noite de sábado. Nós estaremos aqui no nosso propósito. Todo último sábado do mês nós temos 24 horas de oração. É o momento do mês onde nós separamos esse dia e esse tempo para unir o nosso devocional. Traga a sua Bíblia, venha passar um tempo, passe a sua madrugada, a sua tarde, se você pode, passe o seu dia aqui na casa do Senhor, orando, se consagrando, lendo as Escrituras, acalmando o seu coração na presença de Deus. Há uma urgência em que nós estejamos alinhados com Deus nesse tempo tão novo que nós estamos enfrentando. As coisas saíram do controle dos homens, dos administradores, dos políticos, mas as coisas não saíram do controle de Deus, e é dele que vem o nosso socorro. Por isso que os seus olhos e os meus olhos estejam em Deus nesse tempo, nesse sábado, da meia-noite à meia-noite. Então, sexta-feira, 11h59, nós já iniciamos o nosso propósito.
e nós avançamos sábado o dia todo, buscando a presença do Senhor. Em alguns momentos alguém conduz a oração, às vezes o louvor é mecânico, às vezes o louvor é ao vivo, mas é importante nós estarmos aqui, porque certamente, assim como foi nas últimas semanas, assim como foi nos últimos meses que nós realizamos esse propósito, em algum momento Deus vai falar algo poderoso ao nosso coração. E nesse domingo, 10 horas da manhã e 7h30 da noite, nós temos, como em todos os domingos, o nosso culto da família. Deus tem feito algo muito especial, tem trazido revelação, tem trazido um mover novo sobre as nossas vidas. Não perca a oportunidade, nesse domingo, 10 horas da manhã e 7h30 da noite, venha para a casa do Senhor. Se você faz parte do grupo de risco e você não pode estar aqui presencialmente, em espírito você pode estar nos acompanhando via Facebook, via YouTube. Hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo o nosso culto apenas via Facebook. Então você pode estar avisando os seus amigos e os seus grupos de ministério que a transmissão hoje ela está acontecendo apenas via Facebook. Glória a Deus. Sem demoras, quero chamar preletor dessa noite, evangelista Gustavo Zimmer. Sei que Deus hoje tem algo muito especial para falar ao nosso coração. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Tem gente aí? Boa noite, igreja. Estamos aí. Desculpa as marcas da adoração. Gostaram? Podem plagiar. As marcas da adoração. Obrigado, Fábio. Amém. Muito feliz de estar podendo compartilhar mais uma vez a palavra com vocês. E confesso que não esperava nunca na minha vida compartilhar a palavra num momento tão diferente que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia. Se me perguntassem ali desde o início, onde eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, eu jamais pensaria em ministrar em meio a uma pandemia. Mas aconteceu e isso não diminui a nossa responsabilidade como cristão. Na verdade, isso aumenta a nossa responsabilidade como cristão. Porque muitas pessoas estão padecendo, muitas pessoas estão sozinhas, muitas pessoas com dificuldades de se relacionar, e cabe a nós, como portadores da palavra, como luz do Evangelho, ministrarmos a palavra de Deus para eles. Essa palavra que nos transformou, nos alcançou, nos tomou, nós temos que levar para o máximo de pessoas, e agora com uma maior urgência ainda. Talvez antes a gente não conseguia enxergar a urgência, e hoje a urgência está estampada na nossa frente. Então, ministrar a palavra nesses tempos de pandemia se tornou algo que todos nós temos a necessidade e a obrigação de fazer. Amém, meus amados? Essa semana eu estava vendo um vídeo na internet, uma das coisas que a gente tem mais feito, né, ultimamente, né, já são aí 2 meses de quarentena para alguns, mas mais tempo em casa. Eu estava vendo um vídeo do John Piper, que é um pregador americano, talvez hoje o maior exponencial ali cristão dentro dos Estados Unidos, e ele falava a respeito de uma coisa, e eu te confesso que eu não me recordo do que ele falava. Vocês devem achar estranho, né? Eu estou falando a respeito de algo que eu não me lembro do que ele fala. Mas o que eu me lembro e o que me deixou com aquilo na cabeça é que aquilo que ele falava, ele dizia assim, ele estava contando uma experiência que ele teve lá na faculdade dele, quando ele estava ainda fazendo seminário de teologia, e ele contava essa experiência que realmente eu não me recordo, mas ele dizia assim, essa experiência me fez ficar sem dormir por mais ou menos 1 semana. Essa experiência me fez ficar pensando sobre isso por quase 1 semana. Eu mal conseguia comer, eu mal conseguia me relacionar com as pessoas, porque essa experiência, essa palavra que eu ouvi, essa palavra que o Espírito Santo me ministrou, me fez mudar todo o meu entendimento. Tudo aquilo que eu pensava ser, passou a não ser. Tudo aquilo que eu imaginava fazer, não era o que Deus queria que eu fizesse. E por 1 semana ele ficava ruminando nessa palavra. E por que eu apresento isso para vocês essa noite? Porque no mesmo momento eu pensei, qual foi a última vez que isso aconteceu comigo? Qual foi a última vez que, de repente, ao ler a palavra, algo tocou ao meu coração, mas algo que não saía do meu coração? Ao sentar na mesa, conversava com a Manu sobre esse assunto. Ao sair de casa, conversava com alguém que encontrava sobre esse assunto. Ao dormir, antes de dormir, ou quase não dormindo, o que eu pensava era sobre esse assunto. E eu fiquei pensando, o que seria isso?
E o que me veio na cabeça foi algo grandioso, assim, algo que mudou o meu entendimento a respeito da palavra. Por muitas vezes, e é sobre a palavra que eu quero falar hoje, sobre a Bíblia que eu quero falar hoje com vocês. Por muitas vezes, nós vemos esse livro que é tão poderoso. Amém? É um livro tão poderoso. Vocês creem na Bíblia? Vocês creem nesse livrinho que vocês carregam aí diariamente? Ou deveriam carregar diariamente? Amém? Amém. Coisa linda, André. Isso aí. Carregue diariamente a sua palavra. Mas esse livro, quando essa revelação me veio, por muitas vezes a gente toma posse desse livro como se fosse um livro de direitos que nós devemos exigir de Deus. São direitos e promessas que a gente acha que tem o direito de chegar assim, está aqui as promessas que você liberou sobre a minha vida e eu quero todas elas. E eu via a Bíblia por muitas vezes assim. Eu ouvia muitas palavras nesse mesmo sentido. E por muitas vezes a Bíblia se tornou um livro de direitos meus para com Deus. E eu refletia a respeito disso e eu via, poxa, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Acredite nisso, a Bíblia é a palavra do Senhor. De repente você tem ouvido muitas pessoas falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então quando você lê a Bíblia, você ouve a Deus. E eu pensava muito sobre isso, sobre a Bíblia não ser apenas algo que a gente tenha direito de cobrar de Deus. E me veio em mente, o que eu quero passar para vocês, é que o principal porquê da Bíblia existir não são direitos nossos para cobrar de Deus, mas expectativas de Deus a respeito de nós. Nós devemos olhar para a Bíblia num outro prisma, numa outra visão. A Bíblia não é do homem para Deus, mas do Deus para o homem. Então a Bíblia nada mais é do que um manual de conduta do homem. E quando nós seguimos esse manual de conduta trazido de Deus para o homem, obviamente todas as promessas e todas as bênçãos que estão aqui nos alcançarão. A palavra diz lá em Deuteronômio 28, né, que as bênçãos nos alcançarão. Mas quando o quê? Quando nós entendermos que isso aqui é um manual de Deus. Essa aqui é a expectativa de Deus. Quando os apóstolos, quando as pessoas que com suor e lágrima escreveram essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, quando os profetas escreveram com lágrimas, essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, é para que a gente entenda que essas palavras são as expectativas de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. E eu lembrava dessa sendo uma das últimas coisas que me tirou o sono mesmo, de pensar, poxa, eu estou vendo tudo meio da minha ótica. Sabe o que é interessante, só para a gente ver como a gente vê as coisas da nossa ótica na palavra? Lucas 15 é um capítulo talvez o mais pregado de toda a história da igreja, que é a parábola dos perdidos, né? São 3 parábolas, a ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas não vou entrar nesse mérito, mas é algo que para que vocês entendam como a diferença no olhar, a gente entender que a Bíblia é algo de Deus para nós e não algo que nosso para com Deus. A gente sempre fala que a parábola é sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Mas se nós lermos o capítulo 15 de Lucas, você vai ver que as parábolas são a respeito de um pastor, a respeito de uma mulher que perde a dracma e a respeito do pai dos 2 filhos pródigos. As parábolas não têm nada a ver com nós, mas como nós nos enxergamos nos perdidos, nós trazemos para a nossa realidade. Mas as parábolas têm o interesse de nos mostrar o amor, a benevolência e a bondade de Deus para conosco. É só para a gente ter uma noção de como a gente vê em visões opostas à da palavra por muitas vezes. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês. Sobre o como, quando a palavra está guardada em nós, o como, quando a palavra é aplicada em nossas vidas, existem coisas inimagináveis que podem acontecer e que nós não tomamos posse. Nós só ficamos lá batendo na porta. Senhor, lembra lá em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo, o Senhor me dizia que se eu fizesse isso, você me daria aquilo. E a gente fica o tempo inteiro batendo na porta do Senhor, cobrando as promessas. Mas quando que a gente sana as expectativas de Deus ao nosso respeito? Quando é que a gente faz aquilo que Deus espera, segundo a palavra dEle, ao nosso respeito? Pode ter certeza, meu irmão, queres um segredo das bênçãos, queres o segredo da promessa de Deus sobre a sua vida, faça tudo o que esse livro lhe diz que é para fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que necessidade alguma você vai passar. Eu não tenho dúvida, porque Deus não mente.
Então, tudo aquilo que está nesse livro, a partir do momento que nós agirmos segundo a vontade de Deus sobre a nossa vida, tudo aquilo que está de promessa nesse livro nos alcançarão. Sem a necessidade de a gente ter que fazer ato profético, sem a necessidade de a gente ficar correndo atrás. Aquilo que a gente busca nos alcançará, porque nós nos mudamos segundo a expectativa de Deus. Amém? Amém? Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Sei que é meio confuso, mas se você entendeu, vai ser bênção. Vai ser bênção. Mudou a minha vida. Espero que mude a vida de vocês também. Amém? Vou pedir para que vocês abram a palavra em João 15. João capítulo 15, versículo 7. Vamos ler até o 11. Quando eu soube que iria ministrar aqui, algo me disse para falar a respeito da palavra. A gente vê muita coisa boa na internet, nesse tempo de quarentena, mas a gente vê também muita coisa ruim na internet. E por muitas vezes pessoas fazendo com que a palavra de Deus perca o seu valor. Ela é tudo para nós. Ela é tudo, ela tem que ser tudo para o cristão. A Bíblia é tudo para nós. Amém, queridos? Todos encontraram? João 15? João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos ainda mais sobre o teu filho, ainda mais sobre os teus planos, sobre a nossa vida, Pai. Te agradecemos, pois nesse lugar não há perseguição para quem porta esse livro, um livro tão abençoado, Pai, o livro que é a sua palavra para a nossa vida, Pai. Peço que o seu Espírito Santo sinta-se à vontade nesse lugar e ministre, Pai, o mesmo Espírito que esteve sobre mim quando o Senhor trouxe essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, não permita que nós venhamos sair daqui, Pai, sem sermos transformados, pois é isso que a sua palavra faz. Ela transforma vidas, ela transforma destinos, ela transforma propósitos, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Sobre esse texto eu quero ministrar alguns pontos para você essa noite. E o primeiro ponto é, quando nós temos, Jesus faz aquele apelo, né? Permaneçam na minha palavra, permaneçam nos meus mandamentos. Quando nós permanecemos na palavra do Senhor, quando nós permanecemos nos mandamentos do Senhor, se tem uma coisa que acontece é que nós vencemos o maligno. Repita comigo, vencemos o maligno. Amém. 1 João 2,14, só anote, não precise abrir. 1 João 2, versículo 14, diz assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Amém? Se a palavra de Deus permanece em você, você já venceu o maligno. Glória a Deus. Quem recebe isso essa noite? Amém. Glória a Deus. Ontem no GR... aproveitando que a gente vai falar um pouquinho de GR, ontem tive GR, essa semana tem mais GR. Quem aqui faz parte de um grupo de relacionamento? Todo mundo, glória a Deus, quase todo mundo. Se você não faz, eu aproveito para te incentivar a fazer. O que é um grupo de relacionamento? São pequenos grupos, talvez na sua outra igreja, ou você conhecia como células, mas são pequenos grupos que são ministrados nas casas das pessoas, e a cada semana nós recebemos mais e mais instruções da parte de Deus para a nossa vida. Nós temos GRs de homens, GRs de casais, GRs de mulheres. Falei homens para vender o peixe dos homens, primeiramente. Desculpa, mulheres e casais. GR de adolescentes. Todos esses GRs nós temos à disposição em vários dias diferentes. Terça, quinta, sábado. Então, qualquer informação que você queira para estar participando de GR, você procura alguém ali no final, no balcão de informações. Enquanto a gente está nesse tempo de quarentena, os GRs continuam, mas só que eles continuam de uma maneira online. Mas eu te desafio, frequente um GR. Participe daquilo
que a sua igreja e a sua congregação, a sua comunidade tem feito para as pessoas. Seja participante disso, porque pode ter certeza, aquilo que está sobre a sua vida também contribuirá para aqueles que estão lá recebendo a palavra de Deus. Amém? Se você não faz parte de GR, eu te desafio. Se você não faz parte de... Procurei a câmera aqui, olhei para trás, não achei. Se você não faz parte de um GR, é difícil falar olhando para a câmera, hein, pastor? Como que tu se acostumou? Se você não faz parte de um GR, te desafio a estar fazendo. Manda uma pergunta ali nos comentários do Facebook. É bênção do Senhor. Amém? Mas como eu estava falando, ontem no GR o tema foi guerra espiritual. Amém? Quem teve GR ontem? O tema foi esse ou não foi? Foi esse, né? Glória a Deus. Guerra espiritual. E o texto que se falou muito foi Efésios 6, a respeito da armadura de Deus. E eu pensava a respeito disso, que quando nós temos a palavra do Senhor, nós vencemos o maligno, e ontem a palavra no GR foi a respeito de guerra espiritual e a respeito da armadura de Deus. E eu fiquei refletindo muito a respeito disso desde ontem, quando a palavra foi ministrada no decorrer do dia de hoje. E eu te pergunto, numa batalha, porque Paulo usa essa conotação de batalha, ele não usa aquilo ali por engano. Ele quer que realmente nós entendamos que aquilo é uma batalha, que aquilo é uma guerra. Por isso que ele usa palavras de guerra, instrumentos de guerra. Quando nós estamos numa batalha, qual é o nosso maior instrumento, ou a nossa maior arma de defesa? Quem falou? Aí, Carol acertou, bingo. Carol vai ganhar uma prenda ali no final do culto. É o escudo. O escudo. Nossa maior arma de defesa é o escudo, certo? Certo? Amém? Glória a Deus. Segundo Paulo, em Efésios 6, o escudo é o quê? O escudo de o quê? Escudo da fé. O pastor está gabaritando aqui também. Escudo da fé. Segundo o mesmo Paulo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A nossa maior arma de defesa contra o maligno provém da palavra de Deus. Provém da palavra de Deus. A gente olha que é o escudo da fé, mas a fé vem através da palavra. A fé vem pelo ouvir através da palavra. Então a nossa maior arma de defesa numa batalha espiritual é a palavra. É a palavra de Deus. Agora vamos adiante. Se o escudo é a maior arma defensiva, qual é a maior arma de ataque, segundo a armadura que Paulo fala em Efésios 6? Espada. Não sei quem falou, mas é espada. Amém, Neuzinha, coisa linda. Não é porque é no fundão que não acerta, né, Neuzinha? É isso aí. A espada. A espada é do quê? A espada é a palavra. O que eu chego à conclusão quando eu meditava nesse texto? Que tanto a nossa maior arma de defesa, quanto a nossa maior arma de ataque, numa batalha espiritual, é o quê? A palavra de Deus. Provém da palavra de Deus. Ela é fundamental quando a gente fala a respeito de guerra espiritual e a respeito de vencer o maligno. É fundamental que a gente tenha a noção do que a palavra tem o efeito que a gente necessita. E eu pensava a respeito disso, ataque, defesa, palavra. E o meu pensamento foi até quando Jesus é tentado no deserto. Talvez um dos textos que a gente mais pensa a respeito de batalha espiritual, né? A gente pensa em batalha espiritual, a gente pensa em Jesus no deserto. O que ele usou para se defender de Satanás? A palavra. E ele contra-atacava com o quê? Com a palavra. Ele defendia com a palavra, ele contra-atacava com a palavra. Defendia com a palavra, contra-atacava. Eu nunca fui muito de contra-ataque no futebol, então por isso que eu não sei falar essa frase. Então é contra-atacava com a palavra. Amém, irmãos? É verdade ou não é? É verdade. É verdade. E o mais engraçado é que Satanás atacava com o quê? Com a palavra. E muitas vezes nós crentes, que deveríamos ser detentores da palavra, a gente não usa essa arma a nosso favor. Mas eu pensava a respeito do deserto e a respeito da batalha de Cristo com Satanás dos instrumentos e das armas que ele tinha na mão dele. E eu falava, poxa, realmente, Jesus já entendia que ele podia se apossar dessas armas. Mas eu pergunto para você, se eu te desse um escudo e uma espada agora na sua mão, você conseguiria, de repente, ir para uma guerra com alguém que já usa escudo e espada, contra alguém que usa escudo e espada há 5 anos, 6, 7 anos? Você acha que você teria alguma chance contra essa pessoa?
numa batalha 1 a 1, X1, como dizem aí nos jogos, nos games, você teria alguma chance contra alguém que já é treinado e habilitado nesses armamentos? Eu creio que não. Eu creio que não. Se hoje eu pego um arco e flecha e boto um alvo, uma maçã, lá na cabeça do João, lá atrás, eu tenho certeza que eu não acertaria a maçã. Agora, se me dão um arco 30 dias, e o João se arrisca por 30 dias ficar lá na porta para me ficar tentando mirar na maçã na cabeça dele, não sei se eu acerto, mas que eu chego mais perto, eu chego mais perto. Amém? É verdade? E o que isso me trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar com vocês essa noite? Não adianta a gente saber que a gente tem armas se a gente não pratica com essas armas. Não adianta a gente saber que a gente pode tomar posse do escudo, tomar posse da espada, se a gente não pratica quando nós temos posse dessas armas. Deixa eu te dizer uma coisa, Lucas 2 fala de Jesus aos 12 anos, no templo, debatendo a respeito da palavra com os mestres da lei. Aos 12 anos. Eu não vou levar em consideração o tempo do nascimento até os 12 anos. Mas a tentação no deserto acontece quando Jesus tinha 30 anos. Dos 12 aos 30 se passaram 18 anos de treinamento. 18 anos de prática. 18 anos conhecendo e conhecendo e conhecendo mais da palavra de Deus. E praticando mais a respeito da palavra de Deus. E o que eu quero dizer para vocês essa noite é isso. Não adianta vocês tomarem posse dessa armadura, vocês verem esse texto de Efésios e acharem muito bonito se vocês não têm praticado. Se a gente não tem praticado a leitura da palavra, se a gente não tem praticado um tempo de devocional em casa, se a gente não tem praticado como usar essa espada, como usar esse escudo. Não adianta nada esse escudo e essa espada estar na mão de uma criança que não sabe o que fazer. Certamente aquele que já usa mais tempo ganhará essa batalha. E pode ter certeza, Satanás sabe como usar a palavra de Deus. Ele sabe assim como a gente pode ver nesse texto. E eu acho que esse é um dos principais motivos, porque hoje na igreja a gente vê tanto se falar do diabo. A gente vê enxurradas de ministrações a respeito do diabo. Eu vou dizer uma coisa que se você guardar isso, você pode desconsiderar o resto de toda a pregação. Quem conhece bem a palavra do Senhor, e eu creio que todos vocês, se não conhecem, vão sair daqui hoje buscando conhecer ainda mais da palavra de Deus. Quem conhece bem da palavra do Senhor, teme mais aquilo que Deus pode fazer contra ele do que aquilo que Satanás pode fazer contra ele. Teme mais ficar longe do mover de Deus, teme mais ficar distante da vontade de Deus do que propriamente do ataque de Satanás, do diabo contra a vida dele mesmo. Porque ele entende que nesse mesmo texto de Efésios 6, Paulo diz, ei, se vocês tomarem posse dessa armadura, não é que vocês vão vencer, vocês já venceram. Jesus não vai vencer o diabo quando essa batalha acontecer novamente. Não, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Jesus já venceu essa batalha. E quem conhece essa palavra, quem conhece a palavra de Deus, não fica com medo do diabo, teme ao Senhor. Meu Deus, será que eu estou realmente compreendendo e dentro das expectativas que o Senhor tem para mim? Será que realmente eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim? Mas hoje a gente vê dentro da igreja o que tem de crente correndo do diabo é impressionante. É impressionante o medo do diabo. Não vou fazer isso porque o diabo pega, não vou fazer isso porque ele cutuca, não vou fazer isso porque ele vai lançar um dardo, não vou fazer... Querido, a palavra de Deus é muito mais potente do que qualquer arma que o inimigo possa usar contra você. E ela é tão potente que o inimigo, em vez de escolher qualquer outra arma, ele escolhe o quê? Justamente essa mesma arma. Amém, queridos? Amém? Todos estão aí? Estão entendendo aonde a gente tem que chegar? Quem guarda a palavra de Deus, vence o maligno. Quem guarda os mandamentos de Deus, vence o maligno. É vitória certa. Vitória certa. Amém? Glória a Deus. Ponto 2.
quando nós guardamos as palavras do Senhor, nós nos credenciamos para as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? João 14, não precisa abrir, pode anotar aí do lado, João 14, versículo 15 ao 17, e depois eu vou ler o versículo 26. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Lá no versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Amém? Deixa eu... Quando guardamos a palavra de Deus, nos credenciamos para recebermos o melhor de Deus. Esse texto ali de João 14, 15, de repente você vai ver depois na sua Bíblia, ou se você conseguiu achar, você pode anotar agora, ele está meio que separado por um intertítulo. 15 está, parece que num outro fragmento de texto, e o 16 e o 17 começa um outro fragmento. Isso é alguma coisa que pode, isso é uma das falhas que pode ocorrer quando a gente leva em consideração esses intertítulos. Esses intertítulos é legal, a teor de conhecimento, mas na verdade eles não existem nos originais bíblicos. Então, quando ele fala a respeito do versículo 15, o 16 é um complemento do 15, não é uma outra coisa, não é uma outra história, não é um outro dia, não é uma outra situação. E o 15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém? E o 16 diz assim: e eu, ou seja, uma consequência do 15, é um complemento do 15. O 15 fala que se eles amassem e guardassem os mandamentos, eu, Jesus, pedirei ao Pai que esse envie o Consolador. É uma consequência. O versículo 16 é uma consequência da ação do versículo 15. Qual é essa ação? Guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, guardar a palavra do Senhor. Atos 2 fala do dia de Pentecostes, talvez o que a gente mais ouve falar a respeito de avivamento. Existia uma palavra de Deus a respeito desse dia. Existia um mandamento de Jesus a respeito desse dia. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam empossados pelo Espírito de Deus. Existia um mandamento, existia algo a se obedecer. Existia algo que nós deveríamos fazer, que aqueles cristãos deveriam fazer para que tivessem essa consequência. E eles ficaram. Eles permaneceram na palavra, eles permaneceram naquele mandamento que Jesus lhes trouxe. E a consequência foi o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aquelas 120 pessoas que permaneceram naquilo que Jesus ministrou sobre elas. Amém, queridos? É necessário que a gente venha permanecer nas palavras, nos estatutos, nos mandamentos de Deus, referente a tudo aquilo que Ele espera de nós, para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem a derramar sobre a nossa vida. Nós vivemos por muitas vezes, nós gostamos por muitas vezes, de maneira errada, de viver uma vida de sacrifício. Pastor Fausto fala muito a respeito disso, mas a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós preferimos viver uma vida de sacrifício. Mas pode ter certeza, a vida de obediência, existem recompensas maiores. Existem recompensas maiores. Obedeçam a palavra do Senhor. O Consolador que ele fala ali, e eu quero falar a respeito de bênçãos agora. Infelizmente, nós temos muito uma visão deturpada dentro da igreja, que as bênçãos do Senhor são materiais. Que as bênçãos do Senhor são algo que a gente vai esbanjar, algo que a gente vai usufruir com muito glamour, é algo que de repente venha para que as pessoas possam enxergar. Mas o Consolador que ele fala ali, no original grego, fala realmente que a função dele é essa: ajudar aquele que está com ele.
Então, quando nós obedecemos o Senhor e permanecemos na palavra dEle, e Ele nos envia o Espírito Santo, esse vem para nos auxiliar nas nossas batalhas. E não existe bênção maior do que essa, maior do que qualquer bênção física. Nesses dias, de repente, a gente pode ter um pouquinho de noção sobre isso, porque a gente perde essa noção, por vez em quando, transformando todas as bênçãos em bênçãos materiais. Mas hoje eu garanto que se eu fizer uma enquete a respeito de quem quer ter um carro zero nesse momento, ou quem quer ter paz nesse momento de pandemia, essa paz que, de repente, você que conhece a palavra, você tem, não sei se o carro ganharia tão fácil. Em outros momentos, o carro ganharia, assim, com uns 99% de chance, e a margem de erro é para 100, não é para mais, não é para menos. Então, ia ser uns 99. Hoje, se eu faço essa mesma enquete dizendo, olha, você quer um carro novo, ou você quer ter a paz de Deus sobre a sua vida, que independentemente do que aconteça, do caos que esteja o mundo, você está em paz e você está tranquilo. Eu acho que hoje a paz de Deus ganha. Mas talvez apertado, não sei, não tem que pedir para o Datafolha Celestial fazer essa enquete, essa pesquisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje as pessoas estão dando valor às bênçãos espirituais. Bênçãos essas que já temos acesso há muito tempo. Mas nós preferimos viver de atos proféticos, vivermos de campanhas em busca de uma bênção física. Mas a maior das bênçãos, que é a que vem com a obediência, é a bênção do Espírito Santo, lhe auxiliando a passar por todos os momentos de dificuldade da sua vida. Não existe isso. O mundo está caindo, glória a Deus. O mundo está desabando, glória a Deus. Estou desempregado, glória a Deus. Estou empregado, glória a Deus. Estou rico, glória a Deus. Estou pobre, glória a Deus. É a paz que excede todo o entendimento. Aquela que, de repente, o teu vizinho que não conhece Jesus fala, pô, mas o que tem com esse cara? Está tudo desmoronando, o Jornal Nacional só traz número de mortes, e esse cara está feliz, esse cara está ali rindo, esse cara está brincando com o filho. Porque são as bênçãos espirituais que nós temos acesso a partir do momento que a palavra do Senhor mora dentro de nós. Amém, meus amados? Diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 11. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que vem a partir do momento, e ele cresce a partir do momento que nós damos ouvido para Ele, através do quê? Da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. É necessário nós darmos vazão ao Espírito em nossa vida, porque as bênçãos espirituais, essa que ali diz, Paulo parafraseia Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que Jesus falou? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda as minhas palavras. Você quer ter acesso a essas bênçãos? Eu quero. Eu quero. Patrick quer, glória a Deus. Patrick, fica com elas. Fica com elas. Em nome de Jesus. É isso que a gente tem que querer. Meditando na palavra. Não precisa de campanha. Não precisa de campanha. Não precisa de qualquer outra situação de ato profético, de dar pulo em fogueira. Sei lá o que tu já viu. Ou comprar feijão, semente de feijão por R$1.000. Não precisa. Não precisa. As bênçãos do Senhor estão todas ao teu dispor. A partir do momento que lá, como eu falei no início, nós compreendamos que isso é um manual que Deus espera que a gente cumpra, e não que a gente tem que esperar que Deus cumpra, porque Ele vai cumprir a partir do momento que a gente fizer a nossa parte. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Terceiro ponto. O primeiro foi, nós vencemos o maligno. Esse terceiro é semelhante um pouco, mas não tem nada a ver. É semelhante, mas não tem nada a ver. Entenda quem quiser entender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quem tem a palavra do Senhor gravada no seu coração, quem permanece nessa palavra, quando nós permanecemos nessa palavra, nós somos libertos. Amém? Diz assim, somos libertos.
Em nome de Jesus. João 8 diz assim, versículo 31 e 32, versículo bem famoso. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Quando nós permanecemos na palavra de Deus, cada vez mais nós vamos conhecer Jesus. Nós vamos nos aprofundar em conhecer Jesus, saber o que Ele pensa, saber o que Ele quer. E quando nós conhecemos Jesus, que é a verdade, essa verdade nos liberta. Por consequência, a palavra nos liberta. Salmo 19, 105 diz assim, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Amém? Salmo 19, versículo 105. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando a gente fala de lâmpada, a gente está falando de algo que ilumina, né? Uma lâmpada ilumina, a gente está vendo aqui. Quando a gente fala de algo que ilumina, a gente está pensando em luz. A Bíblia diz que onde há luz, não há trevas. Ou seja, o salmista está dizendo que a palavra de Deus ilumina os seus pés. Aonde há a palavra de Deus, não há trevas, porque ela é a luz que ilumina os nossos pés. Ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. Ela é a luz que mostra as direções que nós devemos seguir. A palavra de Deus liberta. Atos 8 traz uma história bem bacana, eu gosto muito dessa história, que é a história do eunuco, que está lendo um capítulo de Isaías, ele não compreende muito bem o que está sendo lido. O eunuco está saindo de um lugar, indo para outro, e está lá lendo um pergaminho. Antes dos capítulos, eles eram pergaminhos, assim, né? Então ele está lá lendo um manuscrito, e com aquela cara tipo, não estou entendendo o que está acontecendo. E Deus move Filipe de um lugar e coloca lá, para falar com aquele eunuco. E aquele eunuco, ele compreende, mediante o que Filipe explica para ele da palavra. Filipe não pregou para ele, Filipe não trouxe uma revelação, Filipe não trouxe nada novo, Filipe não mandou ele fazer qualquer outra coisa. Filipe explicou a palavra que estava em Isaías para aquele eunuco. E aquela palavra fez com que ele abrisse o entendimento dele, de tal modo que quem pede para ser batizado é o eunuco. Não é Filipe que tem a ideia, oxa, olha, já que você compreende, vem aqui, eu vou pegar na tua mão, e a gente vai lá, eu vou conversar a respeito de batismo, e você vai ser batizado nesse final de semana. Não, o eunuco entende a palavra, e a partir do momento que ele entende a palavra, a mente de escravidão dele some naquele momento, e ele fala, eu quero mais disso, eu quero ser batizado. Posso ser batizado ali naquela poça? Quantos de nós não passou? E eu sei, eu falo talvez agora um pouco para líderes, ou para pessoas que de repente não tenham ninguém convertido na sua família. Quantos de nós já não passou madrugadas orando para que a gente pudesse trazer alguém para ser batizado? Se precisar, a gente amarra as mãos, traz aqui no lombo, não, vou te jogar na água. Tu vai receber o Senhor, vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa passagem do eunuco nos mostra que a partir do momento que a pessoa entende a palavra, a partir do momento que ela compreende o poder que há na palavra, e ela tem o seu entendimento liberto, as prisões que estavam na mente dela, das coisas do mundo, ela tem livre, ela mesmo busca esse caminho. Ela mesmo deseja mais disso. Então, por muitas vezes, o que nós devemos apenas é ensinar a palavra de Deus. Ensinar. Meu querido, você tem alguma dificuldade nesse texto? Você compreende o que esse texto está falando? Você compreende essa palavra? Você compreende isso ou aquilo? As pessoas têm dificuldade, por muitas vezes elas não querem falar, porque se sentem envergonhadas. Não querem falar que não entendem, não querem falar que não conhecem, mas, consequentemente, não se aprofundam em conhecer Jesus, porque nós só podemos conhecer Jesus através da palavra. Então é importante que nós tenhamos noção disso, ao invés de repente trazer, quase algemado a pessoa para se batizar, perde um tempo com ela, debatendo a respeito da palavra. Olha, Jesus falou isso, olha,
Pedro falou isso, Paulo falou aquilo, olha o que diz lá em Isaías, olha o que diz Jeremias, e comece a ensinar a respeito das coisas de Deus para ela, a respeito das palavras de Deus para ela. E de repente você está se perguntando agora, Gustavo, mas quando você fala de libertação para mim é aquela que tem entrevista com o demônio, alguma coisa assim meio doida. Queridos, não tem libertação pior do que aquela que aprisiona a nossa mente. Não tem libertação pior, prisão pior que aquela que aprisiona a nossa mente. Aquela que faz a gente não entender a palavra, aquela que faz a gente não caminhar para as coisas de Deus. Se eu contasse hoje a história para o mundo, para vocês terem noção dessa prisão, se eu contasse hoje para algumas pessoas do mundo, a história, 2 histórias, você decide, vai ser o antigo Você Decide. Ligue 0800 3030 01 para decidir A e 02 para decidir 2. Se eu contasse a primeira história, existia uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana tinha 5 maridos, já estava passada da conta, e estava já com outro em casa. E eu contasse de repente a história 2 José, mesmo com a possibilidade de ter sido corno de Maria, porque existia essa possibilidade, ele não sabia até o anjo revelar que era um plano de Deus, ele escolhe ficar com Maria. E eu perguntasse para o mundo, para ele ligasse, olha, você mundo, você pessoas terráqueas, ligue aí 01, 02 para vocês saberem quem que é mais livre. É a mulher que tem os 5, 6 maridos já, ou José? Quem que vocês acham que eles escolheriam? Segundo o pensamento do mundo. Qual é a noção de liberdade que o mundo tem? Eu tenho certeza que eles escolheriam a samaritana. Ela é uma mulher livre, ela escolhe com quem ela quer casar, ela escolhe quantas vezes ela quer casar, ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela, ela escolhe se ela quer ter ou não ter marido, ela escolhe se ela quer ter ou não quer ter filho, ela escolhe o que ela quer fazer. A liberdade era essa. Tenho certeza que as pessoas escolheriam essa liberdade como sendo a liberdade verdadeira. Mas se eu te disser que, segundo a palavra, quem estava com a mentalidade presa, aprisionada em um cativeiro, essa mesma mulher samaritana, porque ela vivia da aprovação de marido, ela vivia da necessidade de ter alguém do lado dela, ela vivia da necessidade de ter sempre alguém caminhando ao lado dela e dizendo alguma coisa para ela, ela nunca tinha encontrado a plenitude em nenhum relacionamento. Quem era aprisionada por algum entendimento mundano, era essa mulher. E essa é a maior libertação que Deus quer nos trazer com a palavra, é a libertação de entendimento. Paulo fala, ei, não se amolde aos padrões mundanos, mude os seus pensamentos, mude aquilo que você vê, mude aquilo que você acha que é o certo, que você acha que é o correto. É importante nós vermos as coisas de maneiras diferentes. Essa é a verdadeira liberdade, essa é a verdadeira libertação. Quando enxergamos que o cara que optou em investir num relacionamento porque entendia do propósito daquilo, ele é mais liberto do que a mulher, que pela sociedade talvez seria taxada como liberta, seria taxada como a pra frentex, olha como ela é. E a gente ficaria assim desse jeito, mas ela é errada segundo a palavra de Deus. E é esse espírito que nós não podemos deixar que ideologias entrem no nosso coração. A nossa única ideologia tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que passa disso, não quero. É Jesus Cristo. Única e exclusivamente Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. O último ponto que eu quero compartilhar para vocês, a gente já vai orar, é que em quem a palavra de Deus permanece, ele se alegra no Senhor. Ele se alegra no Senhor. Amém? João, acho que a pandemia pegou vocês, está todo mundo, amém, não sei, vamos lá galera, vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, é isso aí. Isso aí. João 15, lá no versículo 11, aquele texto que a gente leu lá no início, diz assim: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quanto mais guardamos a palavra do Senhor, mais a nossa alegria está nas coisas
dele. Jesus afirma que a alegria dele, nesse texto, era obedecer às coisas do Pai. E o que ele mais desejava para cada um de nós é que essa mesma alegria de obedecer às coisas do Pai estivesse em cada um de nós. O salmista diz lá no Salmo 37, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é um mandamento, agrade-se no Senhor. Algumas versões vão dizer alegre-se no Senhor, algumas outras vão dizer desfrute do Senhor. Infelizmente, dentro da igreja há uma trava que a gente acha que a gente não pode buscar os nossos prazeres. Não, eu não posso buscar o meu prazer, a gente tem que viver num celibato de prazer. Não, não posso. Opa, não é prazeroso? Não, prazer é do inimigo. Não, o que é errado é a gente buscar o prazer nas coisas que não provêm de Deus. A gente buscar o prazer em coisas que não é Deus que nos ensina, não é a presença de Deus que nos traz, não é a comunhão com Deus que nos ministra. Esse é o erro. E não buscar o prazer. Qual pai não quer ver seu filho feliz? Eu quero ver. Tudo que eu mais quero é ver o meu filho feliz e alegre do meu lado. E eu tenho certeza que você que é pai, você que é avô, tudo que você mais quer é ver o seu filho, o seu neto feliz do seu lado. E pode ter certeza, tudo que Deus mais quer é ver os seus filhos felizes ao lado dele. Um exemplo de como isso é perturbador. Eu refleti a respeito disso para dar um testemunho. Uma das grandes coisas que a minha família, a família da Manu, pegava muito no nosso pé quando a gente recém converteu é a questão do dízimo. Olha, você está dando dízimo, dinheiro para pastor? Tudo bem, eu acredito que tenha um pouco a ver com aquilo que a gente vê de atrocidade com relação à questão de dízimo e de oferta. Mas eles dizem, você vai dar dinheiro para pastor? Pastor é tudo ladrão. Pastor quer tomar o teu dinheiro, pode ter certeza. Se dependesse dele, o pastor falso já tinha saído correndo com o meu dinheiro, já tinha uns 4 anos seguidos. Ah, não, é tudo ladrão, eles querem teu dinheiro. Só que essas mesmas pessoas que veem o meu prazer em contribuir com as coisas de Deus e reclamam, eram as mesmas pessoas que me viam gastando talvez mais, e eu gastava mais, com bebida, e jamais disseram uma palavra para mim. Zero. Eu gastava muito mais do que hoje eu entrego de dízimo com bebida. Muito mais. E sabe quando eles falaram algo para mim? Nunca. Muito pelo contrário, talvez incentivavam, gasta mais, paga mais uma rodada, vamos lá que a gente quer mais. Por quê? Porque os prazeres mundanos as pessoas topam. Os prazeres mundanos as pessoas acham muito bonito. Como nós crentes, por muitas vezes, não conseguimos encontrar prazer na companhia de Deus e buscamos em outras coisas. Mas esse é um dever de um crente. O crente que conhece a palavra de Deus, ele sabe que não existe prazer maior do que a presença do Senhor. Essas mesmas familiares que me falavam a respeito do dízimo, eu tenho certeza que se eu dissesse que eu ia investir o mesmo dinheiro que eu dou em dízimo, eu dissesse que eu ia fazer, sei lá, a minha carteirinha de um clube de lazer, eles falariam, tudo bem, vai lá, é lazer. Queridos, o meu lazer, o meu prazer, a minha alegria, tudo está na casa do Senhor, tudo está em ter com meus irmãos à mesa, tudo está em ter comunhão com aqueles que são filhos de Deus, assim como eu. E as pessoas não conseguem compreender, e por muitas vezes nós, como filhos de Deus, não conseguimos compreender que a gente tem que buscar sim o nosso prazer, mas buscar o nosso prazer na presença de Deus. Isso não é errado. E como nós sabemos disso? Através da palavra. A palavra nos ensina. Deuteronômio 28 diz assim, vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade no coração, apesar de terem abundância em tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos. A sentença de Deus não foi porque as pessoas deixaram de servir, foi porque elas deixaram de a servir com alegria. Com alegria. A palavra diz que quando nós vamos dar, a gente tem que dar com alegria. A nossa alegria é plena, não existe nada, pode ter certeza, nada que ninguém possa fazer por você que vai lhe trazer mais alegria do que aquilo que Deus já fez por cada um de nós. Por cada um de nós. Amém, meus queridos? Pedir para que vocês coloquem de pé.
A gente vai orar. O que eu quero trazer para vocês essa noite, e quero que vocês guardem no seu coração, queridos. Não é isso que eu queria dizer para vocês essa noite, que vocês guardassem no seu coração. Não é a microfonia. Isso é precioso. Isso aqui é precioso. Se você diz que Deus não fala com você, é porque você não está lendo a sua Bíblia. Porque quando você abre a sua Bíblia, Deus fala com você. Isso aqui não são meras palavras, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. A gente não pode carregar isso aqui como a gente acha que carrega um gibi da Mônica. A gente não pode ler isso aqui como a gente acha que lê Harry Potter. Não. Deus está falando com a gente. A cada linha, a cada parágrafo, a cada palavra, é Deus nos mostrando quem Ele espera que nós sejamos. É Deus nos mostrando, filho, é isso que eu espero de você. Essa é a minha expectativa para você. E quando você chegar próximo dessa expectativa, pode ter certeza que todas as promessas eu vou entregar para você. Medite. Josué, capítulo 1 diz aí, medite nessa lei dia e noite. Leia a palavra. A gente está tendo mais tempo em casa. Perca tempo lendo a palavra, ou ganhe tempo lendo a palavra. Ah, Gustavo, mas eu não entendo. Procure alguém que possa te ensinar a entender. Não tenha vergonha. Ah, Gustavo, mas eu tenho preguiça. Eu sei que por muitas vezes a gente está lá acesão. Não sei se isso aconteceu comigo, vocês que vão dizer agora. A gente está lá acesão, vendo, sei lá, maratona de algum seriado. E está lá aceso. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abriu a palavra do Senhor. Não dá 2 palavras. O olho começa a fechar. O olho começa a fechar. Quando a gente vê, não, mas eu não consigo, me dá um sono. Vença o sono. O inimigo sabe que essa é a maior arma que você tem contra ele. Por isso que o sono vem. O inimigo sabe que essa é o maior caminho, é o caminho mais rápido para todas as promessas de Deus serem liberadas para a sua vida. Por isso que o sono vem. É por isso que falta vontade. É por isso que por muitas vezes você prefere fazer qualquer outra coisa que não seja ler a palavra de Deus. Mas eu te afirmo, não existe outra forma de nós conhecermos o Senhor Jesus que não seja através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Como nós mantemos comunhão com Jesus? Como nós mantemos comunhão com Jesus? Através da palavra de Deus. O inimigo sempre ataca o nosso devocional, porque no nosso devocional tem o quê? Leitura da palavra de Deus. Não é porque a tua voz é bonita e vai agradar os serafins, não. É porque tem leitura da palavra de Deus. E ele sabe do poder que há em cada folha. Ele sabe do suor que tem em cada folha, em cada palavra. Ele sabe das lágrimas dos profetas. Ele sabe do sangue derramado pelos apóstolos e por Jesus Cristo, para que cada palavra dessa estivesse na nossa mão. Não trate esse livro como qualquer coisa. Não ouça quem diz que esse livro não é a voz de Deus. Isso é tudo que você precisa. Se te oferecerem isso e mais alguma coisa, é mentira. É mentira. Tudo que você precisa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tudo que você precisa está contido nela. Amém, meus queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho amado, eu te agradeço, Senhor, por noite como essa. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem ministrado em nosso coração nesse tempo, Pai. Te agradeço, Pai, porque como conhecedores da palavra, apesar de estarmos vivendo um caos no mundo, apesar de estarmos vivendo coisas que jamais imaginamos viver, Pai, a sua paz, a paz que excede todo o entendimento, está no nosso coração, está nos nossos lares. E se não está, Pai, que nós possamos te buscar ainda mais, te conhecer ainda mais através da palavra, para que o seu Espírito venha prover essa paz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos capacitar, Pai, não apenas para entender aquilo que o Senhor quer falar para nós, Pai, mas que nós possamos ser um instrumento na vida daquelas pessoas que não entendem, Pai. Um instrumento para ensinar, um instrumento para direcionar, um instrumento para fazer como Filipe fez
com aquele eunuco, e aquele eunuco teve a sua mente liberta. A prisão da mente daquele eunuco foi despedaçada. Que todas as prisões de entendimento que estejam sobre o seu povo essa noite, que estejam aqui nesse lugar ou estejam em casa assistindo, possam ser despedaçadas pela sua palavra, que é poderosa e eficaz para fazer isso. Oh Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque quando estamos desesperados, basta abrir uma página dessa e vem uma palavra de consolo, vem uma palavra de alegria. Perdoa, Pai, cada filho teu que busca de repente o prazer em coisas que não provenham de Ti, Pai. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a ter a nossa alegria nas Tuas coisas. Ensina, Pai, nós termos o nosso prazer em estarmos contigo, em estarmos com nossos irmãos, e estarmos recebendo mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço, não permita, Pai, que essa noite ninguém saia da mesma forma, Pai, ao ouvir essa palavra, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que através dessa palavra nós somos empossados das principais armas e das únicas armas que nós devemos ser empossados, Pai. Nos ensina e nos capacita a treinarmos com esses utensílios, Pai, para no dia ruim, para no dia mau, para no dia da batalha, nós estarmos capacitados com a autoridade que está em Cristo Jesus para enfrentar essas batalhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar essa noite em quem está aqui, em quem está assistindo, Pai, pela internet, o dom de revelação da palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas possam abrir as suas palavras, as suas Bíblias em suas casas, e os textos saltem aos olhos, como jamais viram, como jamais pensaram acontecer. Que ao abrir a Bíblia em sua casa, Pai, essas pessoas ouçam um sussurro do seu Espírito Santo ensinando sobre aquele texto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender e usufruir desse bem mais precioso, Pai, desse bem mais precioso que o Senhor já nos entregou. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos adorar o Senhor.